O livro de Gênesis, no capítulo 1, narra a criação. No versículo 1 diz: "No princípio Deus criou os céus e a terra". Esse versículo funciona como uma introdução. O verso 2 diz: "Era a terra sem forma e vazia". E aqui já gera a primeira pergunta: como que a terra já existia, mas era sem forma e vazia? E aí existem duas teorias. A primeira, e bem mais simples, é de que ela estava sem forma e vazia porque Deus estava criando, Deus estava organizando. E a segunda teoria é de que ela estava sem forma e vazia, ela estava na verdade um caos por causa da rebelião de Satanás, e Satanás foi lançado na terra e por isso ela se tornou um caos e teve que ser reorganizada. Continuando, diz assim: trevas cobriam a face do abismo. Importante notar aqui que as trevas elas já existiam. Isso porque a escuridão, na verdade, é a ausência de luz. A luz é matéria. A escuridão é ausência. A luz é presença. E o que seria esse abismo? Continuando o versículo, diz assim: "E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas", ou seja, sobre a superfície das águas. Então note também que a água, ou as águas, como muitas vezes na Bíblia é falado, já existiam. Ainda não começamos a narrativa da criação, e aqui já fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então é importante notar que água e Espírito são relacionados na Bíblia o tempo inteiro, Bom, mas voltamos para o abismo. O que é esse abismo? Esse abismo, na verdade, são as águas também. E é possível notar isso não somente na continuação, onde diz que Deus, o Espírito de Deus se movia na face das águas, como também ao longo da Bíblia, especificamente em Gênesis 6, onde diz que a fonte do grande abismo se rompeu e caiu água sobre a terra, falando sobre o dilúvio. Então, na verdade, esse abismo são águas. Então, nesses primeiros 2 versículos, já é importante notar que existia a terra, e ela era sem forma e vazia. Já existia as trevas, apesar de que treva, na verdade, a escuridão, na verdade, é ausência de matéria. E já existia o abismo, que é como se fosse um grande oceano, as águas, Então, no primeiro dia, Deus cria a luz. E ele faz separação entre luz e trevas. E a luz ele chama dia e a trevas ele chama noite. No segundo dia, Deus disse assim: haja uma expansão, ou um firmamento em algumas traduções, no meio das águas. Note mais uma vez a Bíblia falando sobre as águas, sendo que não narra a criação dela. Apenas fala que ela estava lá. E Deus fez uma expansão, ou um firmamento, uma superfície, para separar águas e águas. E ele chamou essa superfície, ou essa expansão, ou esse firmamento, ele chamou de céu. E ele colocou o céu no meio das águas, ou seja, a água em cima do céu e a água embaixo do céu. E embaixo do céu é fácil a gente notar hoje, nos mares, nos rios. Agora, águas em cima do céu, e não está falando de nuvens, de chuva. No terceiro dia, Deus disse: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E aqui se encaixa muito bem a teoria de Pangeia, onde existia apenas um continente. E Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. Então é fácil notar aqui que no terceiro dia, na verdade, Deus não cria a terra. Porque lembra no versículo 1 que diz que a terra era sem forma e vazia? Então a terra já existia. O que ele fez no terceiro dia não foi criar a terra, foi juntar as águas em um lugar para a terra aparecer.
Então o que nós entendemos é que no começo, na verdade, só existia água. A terra estava... Não que a terra não existia, mas ela estava encobrida pelas águas. E no terceiro dia, Deus junta as águas em um lugar e a porção seca, a terra, aparece. E aí Deus cria todo tipo de vegetação, todo tipo de árvore frutífera. No quarto dia, Deus cria os astros. Ele justifica dizendo que sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. No quinto dia, Deus cria peixes, aves e dragões. Isso mesmo. Em algumas traduções está escrito como monstros marinhos ou grandes baleias, mas a palavra usada aqui é tanim. E tanim significa dragão. Agora, se são esses dragões que nós estamos acostumados a ver em filmes, né, em mitologia nórdica, já não sei. No sexto dia, Deus cria o gado, os répteis, as feras da terra e o ser humano. E no sétimo dia, Deus descansou. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E esses são os 7 dias da criação, apesar de que no sétimo dia nada foi criado, apenas o descanso. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu joinha e se inscreva no canal.